Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, o Repórter MT recebe hoje o advogado Rubem Vandoni. Nossa pauta é recuperação judicial no agro. Bem-vindo, doutor, ao Repórter MT. Obrigado, Márcia. Obrigado, ouvintes. A gente tem acompanhado um cenário preocupante, né? Um aumento na recuperação judicial na questão do agro, cerca de 530%. O que está acontecendo? O setor está em crise e por que está em crise? O agro, Márcia, ele é um setor diferente, né? Então, assim, quando a gente fala de agricultura, a gente está falando de uma empresa a céu aberto, né? O empresário rural, o agricultor, em Mato Grosso, ele enterra milhões de reais 2 vezes por ano na safra e na safrinha, safra de soja e safra de milho, e ainda que ele faça tudo certo, que plante com os melhores insumos, plante no momento certo, chega um momento em que já não depende mais dele. Ele está nas mãos de Deus. Pode dar errado, né? Pode dar errado. Então, ele planta e fica dependendo de chover na hora certa, de fazer estiagem na hora certa, do mercado internacional estar favorável o preço. Então, existem várias nuances que não estão nas mãos dele. Geralmente, Mato Grosso é um estado com um clima muito favorável, muito regular. Então, a gente que vivencia a crise no agro, as crises eram mais localizadas. Determinada região do estado teve uma estiagem muito grande ou choveu demais. E aí, naquela micro-região, existiam casos localizados de empresários rurais que precisavam de recuperação judicial. Qual que é a diferença da crise atual? A crise atual, ela se abateu de forma mais ampla em todo o estado. Crise climática. Então, a AproSoja prevê que este ano haverá uma quebra de safra de 20% a 30%. Isso vai se confirmar, né? Esses números vão ser oficializados em breve. Bastante alto, né? A previsão é alta. Que é bastante alto, é bastante significativo. Mas geralmente, e eu falo que nesta crise atual, nós estamos vivendo uma tempestade perfeita. Por que uma tempestade perfeita? Porque não é só um fator que está gerando a crise. Então nós temos uma crise climática que não tem paralelo, porque ela é mais ampla do que a maioria dos casos que a gente já vivenciou aqui. Mas a gente também tem outros fatores muito importantes. O preço da saca caiu demais. Geralmente, o que acontece? Quando existe uma quebra de safra, é lei da oferta e da procura. Falta grãos no mercado e esses grãos vão para um preço mais alto. Então, de certa forma, o agricultor ele compensa aquele prejuízo da quebra de safra vendendo mais alto a safra dele. Nesta crise atual, ocorreu um fenômeno diferente. Houve uma quebra de safra muito importante em Mato Grosso e no centro-oeste como um todo, mas a safra do sul foi muito boa, a safra da Argentina foi muito boa, a safra do Paraguai foi muito boa e a safra dos Estados Unidos foi muito boa. Existe hoje, em que pese a importância de Mato Grosso nesse cenário, existe hoje uma super safra. Super safra, lei da oferta e da procura. Tem muito grão no mercado, o preço cai. Então, esses agricultores de Mato Grosso estão vivendo hoje o pior cenário possível. Por quê? Porque tiveram uma quebra de safra importante e o preço do grão caiu muito. Um ano atrás estava 160 a saca, agora estão vendendo a 90. E a gente viu que os produtores, eles têm tido aí, estão enfrentando certas dificuldades para conseguir a recuperação judicial, né? O senhor até faz parte de um grupo de advogados que chegou a emitir uma nota de repúdio a respeito da declaração
do ministro Carlos Fávaro e da movimentação dele pedindo ao CNJ, né, que contenha as recuperações de produtores rurais. Ele chegou a dizer que magistrados estariam cometendo aberrações em conceder recuperações judiciais. Qual que é a avaliação do senhor, o impacto dessa ação do ministro? Aberração é um ministro da Agricultura agir dessa forma contra os agricultores, contra a classe que ele representa, a classe da qual ele veio. Isso é uma aberração. Trabalhar contra os interesses da agricultura e do agricultor pequeno, médio e até grande. Então, o que acontece? Existe uma independência entre os poderes. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, que devem ser harmônicos e independentes entre si. Quando um ministro de Estado se acha no direito de se dirigir ao poder judiciário para orientar como juízes de carreira, togados, que estudaram para isso a vida inteira, devem decidir sobre determinadas matérias, a gente tem alguma coisa muito preocupante. Ainda mais quando o que ele está pedindo vai de encontro ao interesse de grandes credores, que são tradings, bancos e cooperativas de crédito. Porque as sugestões que ele fez para orientar os juízes como deveriam decidir são pleitos que a gente tem nas nossas batalhas diárias dentro do Poder Judiciário, que são encampadas por esses grandes credores. Ou seja, na contramão do que se espera de um ministro da Agricultura, ele está defendendo os gigantes do setor em detrimento da classe que ele deveria representar. Então, a gente chegou num momento em que o endividamento do homem do campo é tão grande que ele não tem mais patrimônio para onerar. Ele não consegue contrair mais novas dívidas porque o patrimônio dele todo já está garantindo dívidas de grandes credores. Na cabeça desses grandes credores, quando ele chega para negociar, pensa o seguinte, ele tem lá uma fazenda de 100 milhões de reais garantindo a dívida. A dívida do cara é 20 milhões de reais. Você acha que esse cara tem interesse de renegociar? Não, ele tem uma fazenda de 100 milhões. Ele quer ser dono daquilo. Então, o que vai acontecer se a gente começar a dificultar o acesso à recuperação judicial para o produtor rural, que é a classe que sustenta o nosso Estado? A gente vai fatalmente estar tornando Mato Grosso um estado de pouquíssimos e fortíssimos latifundiários. Eu não tenho dúvida disso. Você diz que mata os pequenos e médios produtores, pequenos e médios, para ficar os barões. A médio prazo, Mato Grosso vai virar uma terra de 5 proprietários rurais. Isso seria o pano de fundo na sua avaliação de interesse dessa movimentação? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Não consigo fazer outra leitura. Nunca os credores foram tão agressivos. E eles estão sendo agressivos porque, de fato, todo mundo sabe que nós estamos vivendo uma crise sem paralelo. E quando a gente enfrenta uma crise, ou quando a gente está passando por uma doença, a gente vai atrás de um remédio. Sim. Qual que é o remédio para enfrentar a crise? É a recuperação judicial. Isso não quer dizer que o produtor não quer pagar, quer fugir, dar um calote. O que é recuperação judicial, Márcia? Para que todo mundo entenda e para que fique muito claro para todos que estão nos assistindo. Recuperação judicial é um chamamento para que os credores conheçam a realidade da empresa e possam sentar para negociar. Eu quero criar um ambiente propício para negociar que fora da recuperação judicial eu já não tenho mais. Por quê? Porque se no horizonte do credor é mais fácil acessar as garantias, tomar as garantias para receber o seu crédito, ele não tem nenhuma intenção de negociar. A hora que eu entro com a recuperação judicial, eu coloco uma barreira que impede ele de acessar essa garantia, porque é um bem operacional, essencial para a minha atividade, e o Poder Judiciário protege esse bem, fatalmente
eu mudo na visão desse credor, no horizonte dele, o recebimento desse crédito a curto prazo. Isso fatalmente faz com que ele sente para negociar. E é esse ambiente que a gente precisa. A recuperação judicial é nada mais do que isso. É uma ação que é muito mais negocial do que judicial. Eu preciso de um bloqueio judicial para que eu possa negociar, chamar todo mundo e falar, olha, a realidade é esta. Tem uma pizza, tem 8 fatias. Tem 30 pessoas para comer. Nós vamos ter Como que a gente vai fazer dentro deste cenário que todo mundo tenha um quinhão? A gente precisa renegociar. Isso demonstraria, digamos assim, que o governo Lula não está simpático ao agro? É difícil assim... Ou é uma ação isolada do ministro? Não, eu creio o seguinte, eu não quero politizar o tema e sem querer criar esse tipo de arestas. Historicamente, o homem do campo, o produtor rural, é muito mal visto por alguns setores da sociedade, principalmente ligados à esquerda. Isso o agro é demonizado, digamos, demonizado. Como eles costumam dizer, né? Mas eu acho o seguinte, essa crise que está acontecendo atualmente, ela não se deve ao governo. Ela aconteceria se o governo fosse de direita, se fosse Bolsonaro. Porque a gente tem da pandemia também, né? A gente está falando de questões climáticas, não está nas mãos de ninguém. O que a gente não pode é deixar que grupos de interesse poderosos dominem ações que deveriam ser feitas pelo poder público para favorecer o coletivo. Essas cidades do agro, elas sentem na pele diariamente o que está acontecendo com o agronegócio. Caiu venda de maquinária agrícola. Isso, se a gente fizer uma pesquisa rápida na internet, a gente vai constatar. Caindo venda de maquinária agrícola, cai a venda de insumos, cai a venda de combustível. Cai a empregabilidade, né? também. Cai o número de empregos. Isso é uma bola de neve. Eu costumo dizer assim, a gente sente que o Poder Judiciário de primeiro grau, que está mais próximo da crise, que vivencia o agro, ele entende melhor do que os tribunais superiores e o Tribunal de Justiça, que estão mais afastados das causas, né? Eles não sentem não sentem online esse reflexo. As cidades do agro hoje estão passando por uma crise grande. Justamente porque não é uma invenção a crise, né? Ninguém deixa de comprar maquinário, de investir, se não está passando por crise. Se tivesse tudo bem, estava todo mundo comprando, estava todo mundo produzindo mais, estava todo mundo ampliando a área de plantio, e não é o que está acontecendo nesse momento. Fica então até essa reflexão e é o apelo também, né, dos advogados, dos produtores, para que as instâncias superiores estejam atentas, né, a essa necessidade do homem do campo, essa necessidade econômica desse momento, né? Sim, sim. Eu acho que é muito importante a gente dar espaço para ouvir o outro lado. Eu represento hoje o lado mais fraco dessa briga e é o que menos aparece, né? A gente ouve muito falar e virou meio que uma coisa muito comum se ouvir, é golpe, não existe crise. Olha, crise a gente prova caso a caso. A gente não pode generalizar um instituto tão importante como a recuperação judicial e criminalizar um instituto inteiro por conta de uma ou duas fraudes. A gente não pode fazer isso. É irresponsável se fazer isso. O que está acontecendo hoje é que querem denegrir um instituto sério, que lá atrás foi muito bem refletido pelo legislador. Então, qual que é o objetivo central de uma recuperação judicial? E por que se preserva uma empresa e se oportuniza que contratos que foram celebrados livremente entre partes sejam regulados dentro de uma recuperação judicial? Porque a gente tem
um princípio mãe dentro da recuperação judicial, que é o princípio da preservação da empresa. E por que se preserva a empresa? Porque ela irradia efeitos na sociedade que são muito importantes de serem mantidos. Ela gera empregos, ela recolhe impostos, ela gera riquezas. Então, o que o legislador lá atrás pensou ao elaborar a Lei 11.101 em 2005? Primeira lei que entrou em vigor, que foi reformada em 2020. Ele resolveu privilegiar o coletivo e relativizar o individual. Então, credor, eu sei que você tem R$1 milhão para receber, mas não dá para você receber da forma que foi pactuado. A gente tem que privilegiar outros interesses, que são maiores do que seus interesses individuais. A gente tem que preservar emprego, a gente tem que preservar a economia, a gente tem que preservar a geração de riqueza, e para isso a gente vai oportunizar a negociação, a renegociação desse passivo. Essa é a origem e esse é o intuito da lei. Se a gente desequilibra isso e dá força para esse cara aqui que é mais forte, a gente desvirtua todo o instituto. E é o que tá se tentando fazer hoje. Doutor, quero agradecer a sua entrevista, é muito valiosa aqui a informação e todo esse contexto que tem acontecido aí, para o pessoal poder acompanhar, ter um entendimento melhor sobre isso, né? A gente do Repórter MT continua acompanhando essa situação e fica o espaço aberto para suas considerações finais. Muito obrigado, Márcia. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar trazendo verdades que não são ditas e que são inconvenientes para certos setores da sociedade que são muito fortes e que procuram trazer uma versão que denigre a imagem do produtor rural e denigre a imagem do Instituto da Recuperação Judicial. Eu gosto de dizer o seguinte, o agricultor, em que pese todos os ataques que ele sofre, ele jamais pode ser visto como o bandido da história. Ele é o mocinho da história. Mato Grosso, antes da agricultura, era um estado pobre. Esses caras que estão aqui e que hoje, quando buscam recuperação judicial, são chamados de bandido, há 40 anos atrás, eles enfrentaram coisas que nenhum de nós, eu que sou de família cuiabana, estava disposto a enfrentar. Eles chegaram aqui, enfrentaram malária, enfrentaram falta de estradas de acesso, enfrentaram falta de escola para os filhos, e eles enfrentaram falta de infraestrutura básica de saúde. E esses caras fizeram Eldorados. Sinop nasceu daí, Sorriso nasceu daí, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Nova Mutum, Tangará da Serra. Esses caras criaram cidades do nada e fizeram verdadeiros Eldorados. São cidades que são exemplos para o Brasil. E esses caras que lá atrás enfrentaram tudo isso, que são heróis, que deveriam ser considerados bandeirantes, que deveriam ser tratados como heróis, quando buscam o socorro de uma recuperação judicial, eles são tratados como bandidos. Veja que incongruência que a gente está vivendo. O mocinho sendo tratado como bandido. E é isso que a gente precisa entender. É essa versão que precisa ser passada na imprensa. É essa versão que as pessoas precisam entender. Ninguém deve 100 milhões de reais, 200 milhões de reais do dia para a noite. Se deve 100 milhões de reais, 200 milhões de reais, ele teve crédito porque honrou durante a sua vida inteira. Ninguém empresta. Se eu chegar na trading hoje e falar assim, eu quero 100 milhões de reais para fazer de dívida aqui para plantar, ninguém vai me dar. Esse cara tem história. Sim. Tá? Esses caras merecem recuperação judicial. E a gente tem que entender isso. A gente tem que entender. Eles são heróis. Tá certo. Obrigada, doutor. Acompanhe esse assunto, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais!